Separei 4 principais motivos que levam a gente para sobrecarga, para vocês ficarem realmente mais atentos, para vocês se olharem talvez até de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, o que que gera sobrecarga do dia a dia? Por que que isso acontece, inclusive? Tô aqui com a minha colinha, por isso que eu tô olhando do lado, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que se atentar é como está a sua organização. Você está organizando o seu tempo, organizando o seu dia ou não está, né? Ou tá fazendo tudo ali de uma forma desestruturada, sem pensar, sem colocar ali de um jeito que seja mais otimizando mais o seu tempo, tá? Então, o primeiro ponto aí que eu quero que você se atente é quanto a isso. A organização. Está faltando organização ou você está organizando o seu tempo? E algumas dicas bem práticas, bem básicas, assim, de como você pode organizar o seu tempo, é você fazer alguma anotação em um papel e caneta, você fazer uma organização no bloco de notas no celular, qualquer coisinha que você coloque ali para realmente organizar o que eu tenho de afazeres e quando eu posso executar esses afazeres, aquilo que é extremamente importante, inclusive fazer marcações com cores, né? Uma cor mais chamativa sendo mais urgente, uma cor menos chamativa ser uma coisa que pode realmente deixar para amanhã, deixar para depois. Tá? Então, essa organização vai te ajudar a otimizar o seu tempo e não se sobrecarregar, porque você vai saber ali o que você tem para fazer e o que é uma prioridade para você naquele dia, tá? O segundo tópico aqui que eu trouxe pra gente pensar são as nossas regras, as nossas crenças intermediárias, aquele famoso eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que, a obrigação, você colocar uma rigidez do tenho que fazer, eu tenho que deixar tudo limpo, eu tenho que começar e terminar, eu tenho que fazer tudo sozinha sem pedir ajuda para ninguém. Então essas regras, elas são disfuncionais. São disfuncionais porque elas não trazem nenhum elas não trazem nenhum benefício para você. Ela só te aprisiona, ela só te deixa mais estática ali, ela, né? Se eu não faço desse jeito, então não vai dar certo, então não vai ser bom, então eu não vou conseguir. Então, quando a gente tem essa regra muito presente na nossa cabeça, muito presente na nossa vida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer desse jeito, isso aprisiona a gente, isso enrijece a gente, tá? E isso não traz benefícios, então isso também acaba fazendo com que o nosso dia fique mais pesado, porque se eu tenho que deixar tudo limpo, se eu tenho que deixar tudo organizado, se eu tenho que ser uma mãe presente, brincar 24 horas por dia com os meus filhos, se eu tenho que trabalhar todos os dias, o tempo inteiro, ele vai colocando várias algemas na gente e deixando a gente rígida, tá? A gente ali aprisionada a tantas regras, a tantos pesos, tá? E isso vai realmente sobrecarregar a curto, a médio e principalmente a longo prazo, tá? A terceira dica aqui que eu queria que vocês se atentassem é com relação a aquilo que você faz não ser inovado, sabe? Então, eu faço assim há tanto tempo, eu aprendi assim com a minha mãe, eu aprendi assim com alguém, então eu sempre fiz assim e não inovar. Como eu falei pra vocês hoje nos stories, a minha mãe, ela sempre teve uma forma um pouco mais prática na cozinha também, por essa vida, né? 3 filhas pequenas, 3 filhas em casa, ela teve ajuda por pouco tempo, meu pai sempre viajando, e ela tinha que dar conta de tudo. Então, eu aprendi muitas coisas na organização da casa, na organização da cozinha, com ela, vendo o que ela sempre fez. Só que se eu não me deixo experimentar novas formas, né, da minha sogra, do meu marido, de uma pessoa que eu admiro aqui na rede social, se eu não experimento essas novas formas de fazer as coisas, eu fico desatualizada, eu não consigo
inovar nessas estratégias, porque o mundo que eu vivo hoje é diferente do que a minha mãe vivia. Então, talvez as regras dela, as estratégias dela não sejam realmente as melhores para minha experiência, para minha vida. Então, eu tenho que tirar o que é bom dela, tenho que tirar o que é bom da minha sogra, tenho que tirar o que é bom do meu marido e criar o meu jeito de ser. Então, inovar nas estratégias de como lidar com tantos afazeres da casa e no dia a dia, né? É uma dica de ouro, na minha opinião. Eu, por exemplo, não sou a louca da organização, então eu passo bem, passo tranquila se eu não arrumo a cama. Se a minha cama, se eu acordo, né, e ela tá desorganizada, eu só dou ali uma ajeitada na coberta, pra mim fica de boa, eu não me incomodo com isso. Já a minha irmã não consegue acordar sem arrumar a cama ali. Ela acordou, ela tem que arrumar a cama. A minha mãe também, minha mãe não suporta a cama desarrumada. Então são manias, são formas ali. E às vezes não é só o arrumar a cama, tá? É não arrumar a cama, é não fazer isso, não posso deixar de fazer aquilo. Então essas manias, assim, essas maniazinhas que a gente tem, quando acumuladas, elas podem sim trazer essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga de ações que nós temos no dia. Então, experimentar outras formas, se expor a essa forma de hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou lavar a louça, hoje eu não vou me preocupar em dormir com a louça suja, hoje eu não vou arrumar a cama. Então são pequenas coisas que você vai tirando ali, que você vai experimentando e que você vai vendo que, putz, nada de pior aconteceu, eu posso viver sem isso, eu posso ficar bem sem ter feito aquilo. Hoje, fazendo os stories, a minha cozinha, ela tava com uma montanha de louça, só que mais da metade daquilo ali era louça lavada. A Marina chegou, a minha diarista chegou hoje, e ontem eu não lavei louça, ontem eu não pus louça na máquina porque eu não tive tempo. E aquilo não era uma prioridade. A hora que chegou a noite eu vi aquela pilha de louça, eu não ia colocar para lavar, eu não ia lavar aquilo ali naquela hora, porque aquilo ali não era uma prioridade. E para mim a prioridade era descansar depois de um dia de trabalho. Depois do trabalho eu fiquei com as meninas lá no futebol, e aí tudo acumulou e tava lá, e hoje de manhã ela continuava lá, e depois a Marina chegou e lavou. Só que fica, né, incômodo a gente olhar para uma coisa e não tá do jeito que nos agrada. Só que nada de pior pode acontecer. Então, pra gente conseguir lidar com a sobrecarga, a gente precisa também tolerar esse desconforto de alguma coisa não estar do jeito que a gente quer. E aí entra, né, quebrando aí dois paradigmas, que é o experimentar, enfrentar esse desconforto e também enfrentar a crença do eu tenho que ter a casa sempre organizada, eu tenho que lavar sempre a louça, eu tenho que fazer aquilo, tá? Então a gente acaba matando aí dois tópicos dos 4 que eu trouxe aqui, que eu separei para falar com vocês. E por último, que eu acho que também é muito importante, é uma dica assim que aí entra mais na parte psicológica da coisa, né? Que é você prestar atenção nos sinais que te incomodam. Porque às vezes você tá tão automatizada, você tá tão dentro desse esquema que você sequer percebe que você se incomoda com isso, que você se incomoda com o fato de que você se coloca a regra de que você tem que fazer desse jeito. Então, se você não fica atenta ao que você pensa, ao que você sente, à forma que você faz, você também não vai pensar que você precisa mudar aquele ponto, tá? Então, sair do automático, prestar atenção nos sinais que te incomodam, para você buscar uma solução para esse problema, para você deixar de fazer dessa forma, é uma estratégia que você precisa adotar. Como que eu faço isso, Niara? Automonitoramento. Sempre que você perceber que alguma coisa está mexendo com você, para e vai pensar nos seus pensamentos. Assim que eu postei os stories, eu comecei a receber as mensagens de vocês, e uma delas falava assim: Niara, quando eu percebo que eu tô sobrecarregada, que tá demais, eu paro e respiro. Isso já é um sinal de que essa pessoa tem um nível de consciência aumentado. Ela sabe um pouquinho do funcionamento dela. Se ela tá se sentindo sobrecarregada, funciona para ela parar e respirar. E talvez nessa hora que ela para respirar, seja conveniente ela também parar e pensar:
Se eu estou assim, o que está levando esse meu comportamento? O que está gerando isso? O que eu estou pensando diante dessa situação, tá? Então, quando a gente está com um dia cheio, um dia sobrecarregado, eu tenho que parar e tenho que analisar o que está acontecendo aqui dentro, tá? O que eu tô pensando? O que tá me levando a pensar isso? Qual o significado disso? Porque aí vem o significado, que é o que pesa realmente, que são as nossas crenças do nosso autoconceito. Eu não sou boa o suficiente, eu não tô sendo eficaz o suficiente, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa dona de casa, eu não sou uma boa profissional, porque eu não dei conta de fazer tudo aquilo que eu gostaria de ter feito, tudo aquilo que eu me impus que eu deveria fazer. E como praticamente todos os dias a gente não dá conta de fazer alguma coisa, isso só vai reforçando esse pensamento, essa forma da gente se ver. Você tá vendo como eu não sou boa? Eu não consegui fazer assim, eu não consegui fazer hoje, eu não consegui fazer agora, eu não consegui de novo. E aí eu não consigo. Como que fica a minha autoeficácia? Como que fica o meu conceito sobre mim? Negativo. Eu não sou boa, eu não dou conta, eu não faço, eu não presto, eu não vou conseguir. E isso acumulando todos os dias, né, só tende a nos sobrecarregar mais, porque daí no outro dia a gente já acorda com esse resquício dessa ferida que tá lá, né, desse machucadinho que tá lá. Putz, ontem eu não consegui, será que hoje eu vou conseguir? Aí a nossa ansiedade ativa. Não, hoje eu preciso dar conta de tudo que de tudo que eu preciso fazer hoje, mais o que eu não fiz ontem, tá? E aí sobrecarrega de novo. Então essa sobrecarga, ela é resultado da gente ligar o automático, da gente ligar as nossas crenças intermediárias ali, que são as nossas regras dos tenho que, né? Então, se eu tenho muita regra de tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho muito esse hábito de viver no automático, de fazer as coisas só simplesmente ir lá e fazendo, sem me planejar, sem me organizar, a minha ansiedade vai ser resultado desse meu comportamento, dessa minha automatização, tá? Então, vamos automatizar os processos e não as nossas ações. Os processos é aquilo que eu falei hoje também nos stories. Hoje eu tenho isso, né? Até 3, 4 meses atrás, nem isso, eu não tinha uma máquina de lavar louças, eu não tinha uma air fryer, eu não tinha uma panela elétrica, né? Então isso eu fui adquirindo no decorrer do tempo e são eletrodomésticos que hoje me auxiliam a não me sobrecarregar. Então eu facilito a minha vida colocando esses equipamentos para funcionar, para que eu tenha o controle da minha vida, para que eu tenha a minha vida na minha mão. Então eu não estou automatizando a minha área, eu estou automatizando o processo de lavar a louça, de ficar lá vigiando o tempo que a carne tem que ficar na panela. Então são pequenas ações. Ai, Niara, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso, eu não tenho como fazer aquilo. Então, como na sua realidade você pode melhorar isso, tá? Se você não tem a possibilidade de ter esses equipamentos, como você pode sair do automático? Como você pode organizar o seu tempo para que ele fique mais produtivo, mais organizado, mais otimizado, tá? Que regras você tem que você está se colocando, de onde você assinou o papel ali de que você tinha que fazer isso, que se você não fizesse isso, alguma coisa ia acontecer ou você não ia ser boa. Então questione essas regras, tá? Fazendo isso, você vai aos poucos flexibilizando as suas ações, o seu jeito, criando ali o seu jeito de fazer as coisas, né? Como eu falei anteriormente, não é pegar aquele exemplo e simplesmente colocar e impor isso para sua realidade. É você pegar os exemplos e adaptar isso na sua realidade. Então, assim, só para fechar, vou falar novamente, vou revisar aqui os tópicos que eu separei para a gente tirar a sobrecarga, para você observar isso e ajudar você a diminuir a sobrecarga no seu dia a dia. O primeiro é organizar o seu tempo, organizar os seus afazeres, escreva isso e organize, distribua isso no decorrer da semana, tá?
regras rígidas demais, o eu tenho que fazer, eu tenho que deixar assim, eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que fazer sozinha. Todas esse tenho que, essas regras aí, elas também vão trazer prejuízos para vocês. Não experimentar novas formas de se fazer, não adaptar as formas dos outros à sua realidade, tentar implantar em você uma experiência do outro, muitas vezes vai ser frustrante porque não serve para você, tá? E estar no automático, né? Estar no automático no sentido de não prestar atenção aos sinais que essas regras, que essa falta de organização ou que essa imposição de certas estratégias de outras pessoas causam em você de desconforto. Então, se você se sente desconfortável com alguma coisa, se você se sente impactada por alguma ação que você faça, não fique no automático, saia do automático. Na hora que você for parar para respirar ali, para você voltar voltar ali ao equilíbrio, você também passe a se questionar. O que eu tô pensando, por que eu tô fazendo isso, qual que é o significado disso para mim, o que de pior pode acontecer se eu não fizer isso dessa forma, se eu não fizer isso agora, se eu não fizer isso desse jeito, tá? Então são esses os 4 tópicos aqui que eu separei pra gente conversar bem rapidinho, para deixar essas dicas para vocês. Então fiquem atentas a esses 4 tópicos, tá? E apliquem isso na vida de vocês e me contem depois o resultado, tá? Se ajudou ou não ajudou vocês, tudo bem? Quero reforçar aqui, né, aproveitando a oportunidade que eu tô ao vivo com vocês, quero reforçar para que vocês façam um cadastro para receber o link com as aulas da jornada Sem Medo da Ansiedade. É gratuito, é 100% online, só que vai acontecer somente para quem tiver cadastrado. Então, se você não cadastrar, você não recebe o link, você não vai ter acesso a todo esse conteúdo da jornada, que serão 3 aulas com muito conteúdo de valor para vocês. Então, se você quer melhorar, dar um primeiro passo aí no controle da sua ansiedade, se inscreva gratuitamente para esse evento na jornada Sem Medo da Ansiedade, que vai acontecer dos dias 11 a 15 de agosto, tá? Então, temos aí 6 dias para começar essa jornada. Se você ainda não fez a sua inscrição, vai na bio, tem um linkzinho azulzinho lá, aperta nesse link e faça a sua inscrição gratuita, tá bom? Eu espero vocês e vamos ver, pretendo fazer lives agora nos próximos dias também, lives como essa, bem rapidinhas, assuntos bem básicos ali do dia a dia para ajudar vocês no controle da ansiedade, tá bom? Um beijo, gente, espero vocês, até mais. Deixem aqui nos comentários do vídeo o que vocês acharam dessas dicas, tá? Tchau, tchau!